A paz do Senhor, meu nome é Alexandra e hoje eu quero conversar com você sobre o seguinte tema: uma atitude faz toda a diferença. Pois é, a nossa vida ela é feita de atitudes, ela é feita de decisões e essas atitudes e decisões podem influenciar muito na nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quanto melhor for as nossas atitudes e as nossas decisões, melhores serão os nossos resultados. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você no dia de hoje. Só que antes de começar o assunto, eu te peço gentilmente que você possa ir comigo até o final, que você não pule nem um pedacinho do vídeo para que você não perca nada. Também peço que você me ajude a levar a palavra de Deus compartilhando esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, naquele conhecido seu que você sabe que está precisando da palavra. Seja um agente missionário, me ajude levando a palavra. Para você não custa nada, mas para outras pessoas pode salvar vidas, tá bom? Também que você deixe aí o seu like, também que você deixe aí o seu comentário, se te ajudou esse vídeo, como te ajudou, tá bom? É muito importante saber a sua opinião, tá certo? Bom, vamos lá. Vou deixar o texto base para a nossa conversa de hoje, que está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Gente, eu peço perdão pelo barulho, que tem alguém mexendo em carro aqui, tá bom? Peço perdão. Vamos lá. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veja quem era Zaqueu. Zaqueu, ele era alguém que tinha muita influência, ele era alguém rico, ele era um judeu que trabalhava para o povo romano cobrando impostos, né? E por isso ele era muito mal visto na sociedade, porque os judeus viam aquelas pessoas que trabalhavam para Roma como traidores da pátria, né? Porque eles não concordavam com as coisas que Roma fazia, e quando um judeu trabalhava para Roma, né, eles ficavam muito aborrecidos com essa pessoa, até porque geralmente, tá? Não eram todos, claro que tinham suas exceções, como em todo lugar, mas os publicanos, eles tinham esse nome de publicanos porque eles cobravam impostos trabalhando para Roma. Esses publicanos, geralmente, eles eram pessoas corruptas, eles eram pessoas que cobravam impostos a mais daquilo que Roma pedia, né? Então, eles tinham dinheiro de forma ilícita, prejudicando ao povo, né? Então, por isso ele era tão mal visto pela sociedade. Mas esse homem que era tão mal visto, que estava numa vida ali, a qual ele tinha muitas posses, mas pelo visto ele não estava feliz com essa vida, né? Porque muitas pessoas acham assim: ah, se eu tivesse dinheiro, eu seria feliz. Se eu tivesse aquele carro, aquela casa. A nossa felicidade verdadeira, ela não está associada a coisas, mas a alguém. E esse alguém é aquele que te criou, é o Deus Todo-Poderoso. Porque a nossa vida, antes dela acontecer aqui no físico, ela aconteceu no espiritual. Porque nós somos seres espirituais. Quem nos fez foi um ser espiritual, que foi Deus. Então, toda a nossa vida, ela é regida primeiramente no espiritual e, consequentemente, aqui no físico, né?
Então aquele homem tomou uma atitude, ele ficou sabendo que Jesus estaria ali e ele queria ver Jesus. Só que havia dificuldades para isso, como em tudo na nossa vida. Você já reparou que tudo aquilo que vamos fazer é difícil? Tudo aquilo que vamos fazer encontramos dificuldade. E não foi diferente na vida dele, ele queria ver Jesus e ele teve dificuldade, porque aonde Jesus ia estava a multidão, porque Jesus curava, Jesus libertava, todos queriam ver Jesus porque Jesus ensinava com autoridade. Então todos queriam ver Jesus. E como ele era baixinho, né, ele não ia conseguir ver Jesus. Então o que ele fez? Ele não deixou com que isso desanimasse e fizesse ele voltar para casa. Quantas vezes nós desistimos de um projeto? Quantas das vezes nós desistimos de um sonho porque nos deparamos com a dificuldade e nos entregamos às dificuldades, né? E é algo que não pode acontecer, porque quando nós desistimos, né? Toda vez que houver alguma dificuldade, nós desistirmos, nós nunca vamos chegar, nós nunca vamos cumprir o nosso propósito, né? Então nós temos que, em nome de Jesus, vencer as adversidades. Ele venceu. Ele viu que não daria para ele ficar ali daquele jeito, ele sendo pequenininho, ele não conseguiria ver Jesus, ele subiu numa árvore. E Jesus, vendo essa atitude dele, né? Jesus, que sabe de todas as coisas, vendo a atitude dele, olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E ali aquela multidão começou a criticar Jesus, porque falou assim: como que pode, né? Ele ficar com esse pecador, ele ficar com esse homem que faz coisas erradas. Irmãos, quantas das vezes nós temos gente para nos apontar? Quantas das vezes nós temos pessoas para nos julgar? Mas busque a Jesus, procure saber o que ele pensa a seu respeito. Isso é o mais importante. O que Jesus tem pensado a seu respeito, o que Jesus tem pensado a meu respeito. Esse é o mais importante. Porque as pessoas não te conhecem como Jesus te conhece. As pessoas não conseguem conhecer a sua mente. Jesus conhece. As pessoas não conseguem conhecer os seus sentimentos. Jesus conhece. Então, busque a ele. Veja que Jesus não quis saber se ele era publicano. Jesus não quis saber se ele estava fazendo algo de errado. Jesus viu o coração dele que estava desejoso de buscar a ele, a ponto de subir numa árvore para conseguir vê-lo. Então, o que Jesus está vendo é aquilo que está dentro do seu coração. O que é que está dentro do seu coração? E Jesus vai na casa de Zaqueu, e a partir do momento em que Zaqueu tem uma conversa com Jesus, naquele momento aquele homem muda. Aquele homem percebe que o que ele tem não pode ser só para ele, tem que ser dividido. Veja que ele falou, né? Aqui no versículo 8, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Ele entendeu que aquilo que ele conseguiu não deveria ser só para ele. Deveria ser para ajudar quem estava ao lado. Quando nós ajudamos a quem está ao nosso lado, nós crescemos, né? E assim foi na vida dele. E ele disse: e se alguém tem um defraudado, restituo quadriplicadamente. Aquilo ali ele está falando sobre a lei, porque a lei mandava. E se você, de alguma forma, defraudasse alguém, quando você fosse devolver as coisas a essa pessoa, você tinha que devolver 4 vezes mais aquilo que você tirou. Então, quer dizer, Zaqueu teve um encontro com Jesus e mudou a vida, entendeu que aquilo que ele tinha não era só para ele, mas era para o próximo dele também. Aquilo que Deus coloca nas nossas mãos é para que nós possamos usar, dividir, ajudar aqueles que realmente estão precisando. E ali Jesus falou: hoje veio salvação a esta casa. Por quê? Porque aquele homem mudou de vida. Aquele homem entendeu que ele precisava mudar as atitudes dele. Irmãos, uma atitude nossa pode mudar toda a nossa vida. Talvez você não tenha conseguido realizar ainda seus sonhos, que você continua cometendo os mesmos erros.
e com isso não consegue chegar. Talvez eu não consiga realizar tudo que eu tenha para realizar ainda, porque talvez eu esteja cometendo os mesmos erros. Mas quando nós buscamos a direção de Deus para a nossa vida, quando nós buscamos ouvir a direção de Deus, as coisas começam a caminhar. Claro que nada vai ser de um dia para o outro. Claro que nada é tão fácil, mas quando nós tiramos o nosso fardo e buscamos em Jesus, Ele troca o nosso fardo que é pesado pelo dele que é leve. Ele tira aquele fardo pesado que carregamos e dá o dele que é leve. E começa a nos orientar, a nos mostrar. E quando nós damos ouvidos à orientação do Senhor, nós conseguimos prosperar, porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E é essa bênção que temos que buscar. Primeiramente, temos que entender que somos seres espirituais. Então, a primeira coisa que devemos buscar é a nossa vida espiritual. É ter intimidade com aquele que nos criou, porque ele vai nos dar a direção. E com as bênçãos do Senhor, né, a palavra de Deus diz: buscai primeiramente ao Senhor e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na nossa vida será acrescentado tudo aquilo que realmente precisamos, na nossa vida espiritual, emocional. Quantas pessoas doentes emocionalmente, quantas pessoas que ficam ali remoendo o passado, revivendo aquela dor do passado, porque não consegue ver o novo que Deus tem para a sua vida. E fica ali definhando, sofrendo, deixando de viver a vida abundante que Deus tem para você. Não perca mais tempo, busque no Senhor. Busque direção para a sua vida. Deus tem o melhor, Deus tem vida abundante para você. Não perca tempo. Busque no Senhor. Faça como Zaqueu. Não permita que as dificuldades te paralisem, mas que essas dificuldades sejam o trampolim para a sua vitória. Então, uma atitude de Zaqueu, que foi a de sair com a intenção de ver a Jesus, de não permitir que a adversidade tirasse ele daquilo que ele queria. Tinha adversidade? Ele subiu na árvore. E ali Deus viu, Jesus viu e o chamou. Jesus está te vendo e quer andar assim com você. E ele está te aguardando. Ele quer mostrar o novo dele para você. Ele quer ir se revelando dia após dia. Talvez você esteja como o filho mais velho, o irmão mais velho do filho pródigo, né? Às vezes você já está dentro da casa do Senhor, mas não está conseguindo viver tudo que Deus tem para você, né? Então, que Deus te abençoe, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, que Ele venha revestir você da paz dEle e que os teus olhos estejam abertos para ver aquilo que Deus tem para você e você seguir nesse caminho de vitória, em nome de Jesus. Peço gentilmente que você compartilhe para que mais pessoas aprendam dessa palavra. Irmãos, o Evangelho é muito simples, é muito prático e é maravilhoso de se conhecer a Deus através da palavra. Então eu conto com você para que você compartilhe. Se você não é inscrito, que você venha se inscrever, que você deixe seu comentário, que você deixa aí, ative aí o sininho de notificação para todas as vezes que estivermos aqui, você ser notificado, tá bom? Deus abençoe, a paz.